E se uma das perguntas mais comuns que a gente ouve e faz todo dia, um simples como vai, na verdade escondesse um perigo para a nossa energia? Pois é, vamos mergulhar fundo nisso, porque a sabedoria antiga tem uma visão, olha, surpreendente, que pode mudar completamente o jeito que a gente interage com o mundo. Olha só, tudo isso começa com a história de uma senhora. Aos 64 anos de idade, ela se deu conta de que estava literalmente entregando o poder dela de graça, todos os dias. Ela achava que estava só sendo educada, sabe? Mas no fundo sentia que tinha alguma coisa errada, um cansaço, um esgotamento depois de conversas que pareciam inofensivas. E aí que tá a grande questão, né? Um simples como vai é mesmo inofensivo? De acordo com ensinamentos de milhares de anos, a resposta a um sonoro, não. E o motivo tem tudo a ver com a proteção da nossa energia vital, da nossa alma mesmo. Então, vamos lá. Vamos desconstruir o que podemos chamar de a pergunta perigosa. E não é por superstição, não. É por um entendimento bem profundo da energia que a gente troca em cada conversa. Na tradição judaica, existe um conceito chamado Ayin Hara, ou o mal-olhado. E o ponto mais importante aqui é entender que isso não tem nada a ver com magia negra. É um jeito de descrever uma transferência real de energia negativa. E quando isso acontece? Justamente quando a gente expõe nossas vulnerabilidades para as pessoas erradas. É como se a cada resposta sincera demais, a gente abrisse um portal. Agora prepara-se para um dado que é, no mínimo, chocante. A fonte que estudamos aponta que 90% das pessoas que perguntam como você está não estão realmente interessadas. Elas estão buscando uma de três coisas. Apenas uma pequena parte, uns 10%, realmente se importa de verdade. E esse contraste aqui, ele diz tudo. Por fora, a intenção parece ser de educação, de criar uma conexão. Mas, por baixo dos panos, as intenções podem ser de comparação, para a pessoa ver se a vida dela está melhor que a sua, de fofoca, para transformar a sua vida em assunto, ou, a mais perigosa de todas, mapear fraquezas para saber exatamente onde atacar no futuro. E isso nos leva direto para uma questão muito prática. Como é que a gente identifica os chamados vampiros de energia? Vamos ver agora os 7 sinais. Pense neles como um guia para proteger o nosso bem-estar. Os primeiros 4 sinais são bem fáceis de ver no dia a dia. Primeiro, o olhar distante. A pessoa pergunta tudo bem enquanto mexe no celular. Segundo, ela interrompe. A sua resposta é só uma desculpa para ela começar a falar dela mesma. Terceiro, os detalhes invasivos. Ela quer saber dados, números, quanto custou, não como a pessoa se sente. E o quarto, ela só aparece quando as coisas vão bem para sugar um pouco daquela alegria, mas some na hora do perrengue. Os outros sinais são ainda mais claros. O quinto, tudo vira uma competição. A pessoa sempre tenta diminuir as suas conquistas. O sexto, os seus segredos viram notícia. Esse é o teste final da confiança, né? E o sétimo, o mais poderoso de todos, como a gente se sente depois de conversar com essa pessoa? Com mais energia ou com a bateria totalmente arriada? A intuição não falha. Ok, então a gente já identificou o problema, já viu os sinais. E agora, qual que é a primeira linha de defesa? A resposta pode parecer simples, mas é poderosíssima. O poder do silêncio estratégico. O Talmud, que é um dos textos centrais do judaísmo, tem uma frase que é simplesmente genial. O silêncio é uma cerca em torno da sabedoria. Pense nisso. O silêncio não é fraqueza, não é ser antissocial. É uma forma ativa de proteção. É sabedoria pura. E esse silêncio estratégico tem 4 poderes incríveis. Primeiro, ele cria mistério, e as pessoas tendem a respeitar aquilo que elas não conhecem por completo. Segundo, ele preserva a nossa energia, porque cada palavra que a gente diz é um gasto de força vital. Terceiro, ele testa as intenções. Gente falsa fica irritada com limites. E o mais importante de tudo, ele retém o nosso poder de escolha. Porque palavras uma vez ditas, já era, não voltam mais. Mas na prática, como é que se faz isso sem parecer uma pessoa rude, né? É exatamente sobre isso que a gente vai falar agora. As ferramentas verbais, as respostas certinhas, que protegem a nossa alma e permitem navegar no mundo social com, sabe, com poder e elegância.
A resposta perfeita, segundo essa tradição, é a expressão Baruch Hashem. A tradição é algo como bendito seja Deus, ou no nosso dia a dia, um simples graças a Deus. É uma sacada de mestre, é uma resposta completa, é educada, é positiva, mas não revela absolutamente nada da sua vida pessoal. A gente cumpre o ritual social e, ao mesmo tempo, protege a nossa energia. E se a pergunta for sobre o futuro, sobre planos, projetos, a frase é Im Yirtzeh Hashem, que quer dizer se Deus quiser. É a mesma lógica. A resposta mostra a fé, desvia dos detalhes e mantém aquele véu de mistério protetor sobre os seus projetos, sabe? Evitando que energias negativas possam afetar o que está por vir. E claro, existem outras opções que a gente pode adaptar. Coisas como cada dia é uma bênção, ou Deus sabe o que faz. E tem outra tática muito poderosa que é a do redirecionamento gentil. Algo do tipo, estou focada em aproveitar este sol. E a sua semana, como foi? Pronto. A formalidade foi cumprida e a pergunta foi devolvida, mantendo o controle da conversa. Agora, um ponto que é fundamental deixar claro, isso não quer dizer se fechar para o mundo. De jeito nenhum. A sabedoria aqui está na seletividade. A ideia é ter um círculo sagrado, de 3 a 5 pessoas, no máximo. Pessoas que, com o tempo, conquistaram o direito de ouvir a verdade completa. Para essas pessoas, a gente pode e deve se abrir. Para todas as outras, o segredo é educação e limites. Tá, mas e quem sente que já falou demais, que a energia já foi embora? A boa notícia é que sempre existe um caminho de volta. Essa parte final é exatamente sobre isso, como recuperar o poder e a energia que a gente sente que perdeu pelo caminho. E o conceito central aqui é techuvá, a tradução literal é retorno. E o mais bonito disso é que não se trata de culpa, mas sim de restauração. É um processo ativo para chamar de volta a energia pessoal, o poder que foi entregue para pessoas ou situações que não mereciam. E existe um ritual de 40 dias para esse retorno. Começa com 10 dias de um jejum de palavras sobre a vida pessoal. Depois, vem uma oração de retorno, pedindo que a sua energia volte para o seu centro. Em seguida, o perdão a si mesmo por não saber de tudo isso antes. E por fim, a gente pratica viver com uma nova identidade, a de uma pessoa protegida, sagrada. Essa analogia aqui, ela resume tudo de um jeito muito forte. O leão não ataca a ovelha mais forte, mas sim aquela que se expôs demais. A nossa proteção não vem da força bruta, ela vem da contenção sábia de não se transformar num alvo fácil por excesso de vulnerabilidade. Uma boa forma de pensar é assim: a vida de cada um é como um livro sagrado. As dores, as alegrias, os segredos, e nem todo mundo merece ler os capítulos mais íntimos desse livro. Escolher quem pode ler não é egoísmo, é um ato sagrado de autopreservação. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final. Depois de ouvir tudo isso, a pergunta que fica é: o nosso mundo interior é um livro aberto para qualquer um folhear sem cuidado? Ou é um templo sagrado, com acesso restrito apenas àqueles que provaram ser dignos de entrar? A escolha e o poder está com cada um de nós.